dia que se vai, estou te amando mais. Pode baixar. Tá me ouvindo? Agora está me ouvindo, né? Pode aumentar. A canção não mudou. Guardei azeite, permaneci de pé. Oi, pode abaixar. Pode voltar pro fundo lá, Gabriel. Salva de palmas para o participante. É uma gincana bem rápida, bem breve. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu coloquei a música, o que aconteceu? Ela não escutou. Não, ela não escutou quando eu coloquei a música. Eu tirei o microfone, ela não escutou. Não escutou nada. E quando ela tirou a mão do ouvido e a gente tirou a música, o que aconteceu? Ela escutou e ela ouviu, né? E respondeu: sim, eu estou ouvindo. Essa é a mesma coisa quando a gente encontra Jesus. A música e os dedos trancando o ouvido é o mundo. É quando a gente escolhe viver pro mundo e não ouvir Deus. A gente só quer ouvir nossos amigos, nossos ficantes, namorados, qualquer coisa que não seja de Deus. Óbvio que namorar não é errado, mas o tempo certo é o certo. E essa gincana é uma gincana bem breve, bem simples, mas é pra falar assim, ó: você está querendo me encontrar? Você quer ser achado por mim? Mas primeiro, Cauã, o que é encontrar Jesus? Pode passar. O encontro pessoal com Jesus acontece não de forma estabelecida pelo homem, e sim por Deus. O papel do homem é aceitar concretamente sua condição de pecador e fraco, comparado a Deus, está disposto a buscar por Ele. Isso é encontrar Jesus. Você falar assim para Deus: Deus, eu sou um pecador, eu sou uma pessoa, eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso de Ti hoje, eu preciso de Ti amanhã, Senhor, e até a minha morte. Eu preciso de todos os dias, porque sem Ti eu não consigo respirar, sem Ti eu vou morrer. Você precisa falar assim: Deus, eu sou um pecador. Deus, eu entrego meus pecados na Tua cruz. Eu ultimamente tenho lido muito Bíblia e eu comecei a gostar muito de ler, principalmente a Bíblia. Então eu gosto bastante agora de colocar versículo da Bíblia. Pode passar. Pode passar. Aê! Lá em Lucas 12:31 fala assim: busquem, pois o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Quando você busca o reino, quando você busca Deus, a presença será acrescentada a você. Quando você busca Ele, Deus vai te mandar. Quando você busca Ele, Deus não vai te abandonar. Deus não vai falar assim: filho, você me recusa, então se vira. Deus vai te ajudar. Lá em Lucas 11:9 diz: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. A gente precisa buscar o Pai todos os dias. A gente precisa nos satisfazer com a presença dele. Mas Cauã, como que a gente se satisfaz com ele? Como que a gente busca ele? Como que a gente busca, Thales? Como que a gente busca ele? Como que a gente busca ele, Lolo? Como que a gente busca ele, Pedro? É na Bíblia. Gabriel, como que a gente busca ele? Orando. Samuel, como que a gente busca ele? Louvando. Mas você pergunta assim: Cauã, eu fiz muita besteira na minha vida, Deus não vai me perdoar. Gente, uma coisa vocês têm que entender: ninguém é perfeito. Os pastores dessa igreja não são perfeitos. Eu não sou perfeito. Meu Deus, quem dera eu fosse perfeito. O Antônio não é perfeito, a Sabrina não é perfeito, o pessoal da equipe não é perfeito. Ninguém é perfeito além de Jesus. Tem um versículo que fala, pode passar, que fala assim, ó, lá em Lucas 6:36: sede, pois misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Gente, não tem como alguém ser mais misericordioso que Deus.
Gente, Deus fala assim, ó, você pode matar. Se no caso, poder você pode fazer tudo, né? Deus fala assim, não mate. Mas caso você tenha matado, você tá louco da cabeça, você matou, eu te dou a chance de te perdoar. E se você verdadeiramente se arrepender e se prostrar diante de mim, você vai ser salvo. Gente, tem maior perdão que isso? Não existe maior perdão que o perdão de Deus. Lá em Hebreus 4:12 diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Para via de dúvidas, o que é uma espada de 2 gumes? Na época, a espada de 2 gumes era o objeto mais cortante, mais afiado que existia. Então eles queriam comparar a espada de 2 gumes como algo que, assim, a presença de Deus é mais perfurante que uma espada de 2 gumes. Ela entra no espírito e na alma, não só no corpo. Jesus quer te encontrar, mas a gente precisa estar disposto a abrir nosso coração para Ele. Não adianta só a gente vir aqui na igreja e ler a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia, vir na igreja, a gente precisa louvar a Deus, a gente precisa adorar a Deus, a gente precisa buscar pela presença dEle, a gente precisa se arrepender de todo o nosso coração. Tem um livro que fala assim, ó, não existe salvação sem arrependimento. Você precisa se arrepender com todo o seu coração e se batizar e se prostrar a Deus e orar e ler a Bíblia e fazer jejuns. Deus quer mais de você. E se você buscar mais dele, se você entregar tudo que você tem a Ele, Ele vai te dar em dobro, em triplo, muito mais. Depois que eu acertar Jesus, o que eu devo fazer, Cauã? Tem um livro que eu li recentemente, que se chama Autêntico, de um cara chamado Lamar Boschman. Ele já passou aqui na igreja há uns anos atrás. E fala assim, ó, pra a gente buscar mais de Deus, pra gente adorar mais a Deus, a gente precisa ter 2 coisas: um coração quebrantado e um coração arrependido. A gente precisa se arrepender de todo o nosso coração, falar assim, Pai, eu sou um pecador, Pai, me perdoe, eu falho todos os dias, Senhor, mas eu clamo pelo seu perdão. A gente precisa estar disposto a procurá-lo, a gente tem que procurar mais de Deus, senão ele não vai querer a gente. A gente precisa procurar, a gente precisa falar, Pai, por favor, me aceite como seu filho, eu quero mais de ti, Pai, me enche. Ele vai estar de mãos abertas para te aceitar. Lá em Salmos 51:17 fala assim, ó, pode passar. Lá em Salmos 51:17 fala assim, ó, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Os sacrifícios que você fizer para Deus, Deus não vai desprezar. Deus vai ver aquele sacrifício que você está fazendo, aquele sacrifício que às vezes você não vai numa festa porque você sabe que você vai fazer algo errado, aquele sacrifício em que você não vai colar numa prova porque você sabe que isso é mentira, aquele sacrifício que você não vai ver um filme porque você sabe que aquilo ali vai te afetar, um tiro, alguma imagem errada, aquele sacrifício que você não vai beijar uma pessoa porque você sabe que Deus não se agrada daquilo no momento certo, no momento errado. Ninguém é a mesma pessoa depois que vê Jesus. Meu Deus, gente, na Bíblia tem muitas histórias que depois eu vou contar. A história de Zaqueu, a história da Samaritana, há diversas histórias de pessoas da Bíblia e até hoje que são transformadas quando se encontram com Jesus. Mas existem consequências se a gente não aceitar Jesus no futuro. Lá em Provérbios 14:12 diz assim, ó, que há caminhos que a nossos olhos parecem direitos, mas que no fim são um caminho de morte. A gente fala assim, nossa, morte, né, é algo forte, mas é uma realidade, gente. A gente nunca sabe quando a gente vai morrer, ninguém sabe quando vai morrer. Talvez uma pessoa saia daqui e bata o carro e morra, talvez tenha alguma doença que não sabe e morra. É algo meio bom, mas é forte. Ninguém sabe. Então por isso que a gente precisa se encontrar com Jesus o quanto antes.
Jesus ele está de braços abertos para te perdoar. A gente precisa buscar, a gente precisa se encontrar nele. É isso que a gente precisa. Lá em Isaías 55, 6 e 7 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. O que isso quer dizer? Busquem o Senhor enquanto há de achá-lo. Busque o Senhor enquanto ele te dá a oportunidade, enquanto ele não volta. Porque depois que ele voltar, ele não vai. Quando você estiver lá com Deus, ele vai falar assim: ó, meu filho, eu te dei todas as oportunidades possíveis. Você escolheu fazer o errado. Agora arque com as suas consequências. Mas, calma, o que é algo errado na Bíblia? O que a Bíblia diz sobre coisas erradas? Gente, calúnia é pecado, pornografia é pecado, adultério é pecado, roubo é pecado. Existem vários exemplos. Gente, você colar numa prova é pecado porque você está burlando o sistema. Você bater em uma mulher é pecado. Você desonrar seus pais é pecado. Parece, nossa, né? Deus é tão em cima da lei, gosta de botar tanta lei na gente, né? Deus te dá oportunidades. Deus fala assim, ó, meu filho, vai ter 100 anos aqui e você vai ter que seguir minhas leis, mas não vai ser tão ruim assim, vai ser ótimo. Só que você vai ter que deixar de fazer algumas coisas agora para receber lá no céu. Você vai ter que deixar de ir em festas, em baladas, você vai ter que deixar de fazer algo que você sabe que é errado, mas lá no céu eu vou te honrar. Eu vou te honrar pelo sacrifício que vocês fizeram. Jesus ele quer encontrar a gente, então a gente precisa buscar mais ele todos os dias. Lá em Amós 5:4, se o cara da produção puder botar lá, Amós. Meu Deus. Vai. Amós. Pula. Amós 5:4 diz assim, ó: assim diz o Senhor, nação de Israel: busquem-me e terão vida. Lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que isso quer dizer? Busquem-me. Leia a Bíblia, ore, fale comigo, seja legal com seus pais, não xingue seus pais, não veja pornografia, não colhe numa prova, não roube, não fale palavrão. É isso que Deus quer dizer. Ele entregou o único filho que ele tinha por nós. Ele entregou o único. Gente, quem é que tem um irmão? Pensa assim, ó, você tem um irmão só. E você tem que entregar a vida de um irmão, ele vai morrer por causa de 5 ladrões. Seu irmão inocente vai morrer, uma boa pessoa, por causa de 5 pessoas ruins. O que vocês acham disso? Alguém aceitaria? Não, né? Deus aceitou. Deus entregou o único filho que ele tinha para que, por todos nós, por ladrões, por um Israel que estava só fazendo besteira, por vários países só fazendo besteira, mas ele entregou o filho dele por causa de ladrões, assassinos, pessoas que faziam coisas erradas. E o que acontece quando a gente tem um encontro com Jesus? Agora eu vou passar um exemplo. Pode botar aquele vídeo lá. Fecha o Lyrics e bota o vídeo lá. O que fala? É sobre a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem que queria encontrar Jesus, acreditava, tinha fé que Jesus estava naquele lugar. E ele foi encontrar Jesus. Isso. Antônio, pode ajudar lá? Isso, Zaqueu, ele era um homem muito rico. Na época, o pessoal odiava cobradores de impostos. O que é um cobrador de impostos? Era aqueles caras que tinham que ir lá, tinham que cobrar para você pagar, senão você vai perder bem, você vai perder família, você vai morrer. Para vocês terem noção, Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Então, Zaqueu era muito rico, era um cara muito rico. E é isso que vai contar na história agora. Vocês vão ver em imagens
Óbvio, não vai ser na época que Zaqueu estava lá, não existia câmera nessa época, mas tem uma história agora, pode colocar. O pessoal da mídia tá dormindo hoje, hein, gente? Meu Deus! Aí, ó. Aleluia! Amém, igreja? Você conhece Presta atenção, hein? Bota no 1.5, faz favor. Aí, 1.5. Agora pode soltar. Presta atenção, pessoal. a história de um homem baixinho que ficou curioso sobre Jesus? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. A história de hoje se passa na cidade de Jericó, um lugar onde muitas aventuras bíblicas já aconteceram. Se quiser ver essas histórias, assim que esse vídeo acabar, pegue os links aqui na descrição. Naquele dia, Jesus iria passar por Jericó, e como de costume, uma enorme multidão o seguia onde quer que ele fosse. E os habitantes de Jericó falavam apenas de um assunto: a passagem de Jesus por ali. Todos estavam comentando sobre os milagres que ele fazia e como seus ensinos eram maravilhosos, e isso estava deixando a população daquela cidade muito curiosa. Mas ninguém estava mais curioso do que Zaqueu. Deixem-me apresentá-lo. Zaqueu era chefe dos publicanos, que eram coletores de impostos da época. Os coletores de impostos eram homens muito ricos, porque costumavam cobrar impostos a mais do povo, o que era uma atitude muito errada, vocês não acham? Por isso, o povo não gostava nada dos publicanos. Agora imagine o chefe deles. Pois é, esse era Zaqueu, um homem muito rico, mas desonesto. Zaqueu também tinha uma característica interessante. Ele era baixinho. E quando soube que Jesus iria passar por sua cidade, ficou pensando: estou tão curioso sobre esse tal Jesus, mas todos estão dizendo que tem sempre uma multidão ao seu redor. Como vou conseguir vê-lo se sou baixinho? Vai ter muita gente ao redor dele. Vou ter que pensar numa solução para isso. E Zaqueu olhou para um lado, olhou para o outro lado e, vendo uma figueira, teve uma ideia. Ele disse: vou subir nessa árvore. Assim, poderei ver o mestre lá de cima. E quando Zaqueu subiu na árvore, a multidão já se aproximava. E lá vinha Jesus, a quem ele tanto esperava. Zaqueu estava animado em poder ver o mestre, mesmo que de longe. Mas quando Jesus chegou bem perto da figueira onde Zaqueu estava, algo totalmente inesperado aconteceu. Ele olhou para o publicano e disse: Zaqueu, desça daí. Hoje vou ficar na sua casa. O quê? Jesus falou com ele assim? Do nada? E ainda sabia o nome dele? Uau! Zaqueu ficou realmente emocionado. E depressa ele desceu da figueira e recebeu Jesus em sua casa com grande alegria. Era de fato um momento muito especial para Zaqueu. Ele nunca poderia imaginar que algo tão extraordinário aconteceria na vida dele. Mas o povo, ao ver Jesus entrar na casa de um publicano, começou a criticar, dizendo: olhem só, Jesus se hospedou na casa de um pecador. Mas aquele publicano estava sendo transformado pela presença de Jesus ali. E constrangido, ele disse ao mestre: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se cobrei algum valor a mais de alguém, devolverei 4 vezes mais. Crianças, ele estava mesmo arrependido de seus erros. E Jesus, vendo seu coração, disse a ele assim: hoje chegou salvação a essa casa, porque esse homem também é descendente de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Que coisa mais linda! Essa era de fato a missão de Jesus: amar, perdoar e receber aqueles que estavam perdidos. E ele deixou para nós também essa missão: amar ao próximo como Deus nos ama, para que todos possam ver em nós o caráter de Jesus. Amém! Amém? Olha que exemplo. Um cara que tinha tudo na vida, tinha dinheiro, tinha amigos, tinha mulheres, e resolveu entregar tudo para encontrar Jesus. Gente. A gente pensa às vezes, não, né? Não, aquilo ali é muito importante para mim,
Meu Deus, gente, aquela amiga, aquele amigo, aquele brinquedo, aquela atitude vai ser muito legal. Eu vou ganhar novos amigos, eu vou ser uma pessoa popular. E olha Zaqueu. Zaqueu era os ricaços da cidade. Naquela época ele era os ricaços, às vezes, do mundo, por ser um chefe de cobradores de impostos. Ele entregou tudo por Jesus. Há outro exemplo lá em João 4, do versículo 4 ao 42. Eu não vou ler ele inteiro, mas ele fala da história da samaritana, que ela estava num lugar lá em Israel, lá na cidade, lá na Arábia, lá, que eu falo. E Jesus chegou com seus discípulos e eles foram tomar água em poços gigantes. Porque era amigo de Deus. Então Deus teve uma ideia, chamou. E nisso... até me distraí. E nisso os discípulos chegaram para tomar água e Jesus falou assim: vão lá na cidade pegar comida para nossa janta, que hoje a gente vai jantar com alguém. Jesus foi lá, estava sozinho na água, daqui a pouco chegou a samaritana, que para aquela época era uma mulher impura, que não podia falar com os judeus. E Jesus falou assim: você pode me dar um copo d'água? Ele repetiu: você pode me dar um copo d'água? Ela falou: nossa, você falando comigo, eu não sou uma mulher impura para judeus como você. E Jesus falou que não. E Jesus começou a falar dele, não falando que ele era Jesus. E daqui a pouco ela ia embora. Quando ela ia embora, Jesus começou a falar de seus maridos, porque ela tinha 5 maridos que ela se separou, mas ninguém sabia disso, só ela. Daqui a pouco ela falou o primeiro, ele falou o primeiro, falou o segundo, falou o terceiro. Ela falou: quem que é você? Você é um profeta? Ele falou: não. Pela primeira vez, Jesus disse quem ele realmente era, que ele era Jesus de Nazaré. Ele veio para salvar o mundo. E aquela mulher samaritana ficou louca, ela não acreditou que era Deus, ela ficou feliz, voltou para sua cidade. E quando Jesus foi para a cidade com seus discípulos para jantar, aonde que eles almoçaram? Na casa da samaritana. É uma história muito legal, onde a gente vê que quando Jesus nos encontra, há uma mudança nas nossas vidas. Então, por isso que a gente tem que buscar mais de Deus. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar, a gente precisa jejuar. A gente precisa falar de Deus para nossos amigos, para nossa família. A gente precisa se encontrar mais com Ele todos os dias. A gente precisa buscar. A gente só precisa buscar. A gente tem que ter atitudes de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro adorador. Mas, Cauã, o que é uma adoração? Uma adoração não é apenas você chegar aqui no louvor e você prestar atenção e falar com Deus. Adoração é em casa, você falando bem com seus pais. É numa palavra, você em vez de ficar conversando com seu amigo, você prestar atenção na palavra. É você no seu futebol, você não falar palavrão, é você ser uma pessoa boa. Na sua escola, você ser um verdadeiro cristão, você não falar besteira, você não falar palavrão. Beleza, às vezes escapou uma besteira, a gente é uma pessoa falha, mas a gente tem que pecar o quanto menos, porque Jesus conhece o nosso coração, Jesus sabe as nossas intenções. E esse exemplo da samaritana é muito legal. Para quem tem Netflix, tem na série The Chosen, tem na temporada 1, no episódio 8, no minuto 40, no segundo 17, começa essa cena da samaritana. Eu ia colocar aqui porque é muito massa, mas tem 10 minutos. 10 minutos é muita coisa. Então, para quem quiser, eu vou mandar no grupo lá depois. Se vocês quiserem ver essa história, é uma história muito legal. Ela com certeza vai mexer com os corações de vocês e Deus vai falar com vocês. A gente precisa ter o coração como de Zaqueu, gente. A gente precisa estar dispostos a nos entregar a Deus e conhecer mais Ele. Ter um relacionamento melhor com Ele. Amém? Depois, o que acontece? Para terminar, o último versículo, lá em Romanos 10, no capítulo 10 e no versículo 9 diz assim, ó: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se com a sua boca você crer que Jesus te salvou, você vai ser salvo. Se com a sua boca você crer que Jesus te salvou, você vai ser salvo.
É uma frase forte. Se você crê que Jesus é o Filho do Messias, Jesus é Deus, Jesus é Pai, Jesus é Espírito, você vai ser salvo. Você precisa se arrepender. Mas você vai falar assim: Cauã, de novo, eu pequei, eu sou uma pessoa falha, Jesus não vai aceitar. Gente, Jesus vai aceitar. Não importa o que você tenha feito, você precisa se arrepender de coração. Jesus conhece os nossos corações e as nossas intenções. Então a gente precisa buscar mais dele todos os dias. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar antes do nosso hub. Para quem não sabe, para quem é novo, o hub é um momento entre meninas e meninos que serão entregues algumas perguntas e você vai ter que responder a elas, você e o seu grupo. Todo mundo puder se levantar, fechar seus olhos. O pessoal do som puder aumentar o som lá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, comove os corações desses adolescentes, Senhor. Faz eles ter mais fome, Senhor, de te encontrar, Senhor, de querer mais a sua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que eles possam ter mais fome para buscar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam ter mais sede por buscar da Tua palavra, Senhor, da Tua presença, Senhor. Que eles possam ser verdadeiros adoradores, Senhor. Adoradores que adorarão, Pai, em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, mexe eles, Senhor, transforma eles, Senhor. Faz como Zaqueu, Senhor. Faz que quando eles se encontrarem com Ti, Senhor, eles sejam mudados, Senhor, para todo sempre, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que como a samaritana, Deus, eles possam ser transformados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, coloca nos corações deles, Senhor, uma verdadeira adoração, Pai, um verdadeiro adorador, Senhor, uma pessoa que tenta melhorar todos os dias as suas atitudes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam espalhar a Tua luz, Senhor, por este mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, transforma a vida deles, Senhor, como nunca antes, Senhor, que eles possam conhecer o verdadeiro Jesus, Senhor, Jesus de Nazaré, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, transforma o coração deles, que eles possam ser pessoas transformadas a partir de hoje, Senhor. Que se alguém aqui, Senhor, que não aceitou Tu como Senhor e Salvador, Pai, possa aceitar neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que eles possam ser transformados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos para nossos hubs? Pode colocar a pergunta aqui. Mulheres para lá, meninas para lá, homens e meninas para cá. Pessoal da transmissão, já ia esquecer. Tá gravando ainda, né? Tá gravando. É isso, essa foi a palavra de hoje. Queria agradecer ao pessoal da técnica, né? O Antônio, o João e o Gabriel, que tá aí sempre com nós na técnica. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.